Boa noite a todos. Vamos hoje então dar seguimento à série do Gibran. Sei que a maior parte de vocês, se não todos, já estiveram aqui em alguma palestra desse ciclo, conhecem um pouco dessa introdução, mas vão me dar licença de fazer a explicação novamente, porque estamos filmando. Então é importante entender, inclusive pretendo fazer sobre outros livros no futuro, essa mesma ideia. Porque tem muitos livros que às vezes as pessoas leem muito rapidamente, acham bonito, mas não sabem dizer exatamente o que o autor quis dizer com aquilo. Com certeza o Profeta de Gibran é um desses. Ele é um livro altamente poético, bonito, todo mundo gosta, mas o que era mesmo que ele queria dizer com aquelas coisas? E, como eu costumo dizer, Gibran é um filósofo, sem sombra de dúvida, que ao ser um filósofo, quando você usa da filosofia, você consegue interpretar melhor as palavras dele e dar um sentido mais profundo, porque senão nós achamos belo, mas muitas vezes não entendemos. Então a ideia é transformar Gibran de 2D em 3D, né, dar uma dimensão maior. Como eu dizia sempre, para mim um bom poeta é sempre também um bom filósofo. Eu não concebo uma pessoa falar bonito, mas não ter o que falar. Não é simplesmente dizer de forma perla, é ter o que dizer. Tem um poema de Drummond, inclusive, que ele fala sobre isso, que ele diz que para você torcer o seu coração e extrair a gota sagrada. Ou seja, aquilo que de mais importante você descobriu na sua vida. E isso você vai expressar de forma bela. Isso é poesia. Tem algo importante a ser dito e sabe dizer de forma bela. E Gibran enquadra perfeitamente nesse perfil. Eu poderia dizer que o Profeta de Gibran, particularmente no meu caso, nunca li nenhum poema tão belo, nenhuma prosa poética tão bem concebida quanto essa. É realmente muito inspiradora. Então, cada palestra é sempre um convite para que vocês tenham esse livro na cabeceira de vocês, para que usem as palestras para poder entender melhor, para que saiam daqui e leiam o capítulo que foi abordado, porque aí vocês vão ver como a filosofia nos dá mais profundidade para entender tudo, inclusive para entender a nós mesmos, que para isso nasceu a filosofia, conhece-te a ti mesmo. Então, muito rapidamente, a nossa introdução de sempre. Sabemos que Gibran nasce em 1883, no Líbano, morre em 1931 nos Estados Unidos. Uma existência curta, 48 anos. Curta e densa. É uma reflexão interessante a gente parar para pensar sobre o tempo. Porque Gibran viveu 48 anos, ele viveu muito ou pouco? Considerando a pegada que ele deixou no mundo, eu acho que ele viveu muito, embora o tempo tenha sido pouco extenso. Percebem? Às vezes uma pessoa vive 90, 100 anos. A pegada que ela deixou no mundo foi qual? Você pode dizer, viveu pouco. Percebe? Que o tempo é mais intensidade do que extensão. O que ele marcou, o que deixou no mundo é sensacional. A impressão que ele deixa no mundo, essa missão que ele se colocou de falar da vida humana de forma bela, que parece que ele pensava nisso desde garoto, 10, 11 anos de idade, ele sonhava em fazer o Profeta. Essa missão que ele se colocou e cumpriu fez com que a vida dele, embora pouco extensa, se torne muito profunda. Então a vida, a gente vai dizer que uma pessoa teve muita vida, não tanto pelo quanto de anos viveu, mas pelo quanto fez com esse tempo. Ele com certeza nesse sentido viveu muitíssimo, vive ainda hoje. E continuará vivendo enquanto tiver alguém para aprender com aquilo que ele disse, com aquilo que ele ensinou. Vive uma vida bastante, digamos assim, sacrificada, porque nunca teve saúde muito boa e para prosperar nos Estados Unidos teve todas as dificuldades que um libanês que não falava nada de inglês pode ter chegando num país assim. Teve um apoio muito grande de uma americana, uma professora americana, Mary Elizabeth Haskell, que eu sempre convido vocês, inclusive, para assistirem essa palestra que existe no YouTube, existe em DVD, que são as Cartas de Amor do Profeta, o amor de Khalil Gibran por Mary Haskell, que gerou 600 cartas mútuas, e existe um livro à parte só compilando essas cartas, e eu fiz uma palestra só sobre essas cartas, porque é um episódio da vida dele muito bonito, vale a pena conhecer. Convido vocês, inclusive, a conhecerem todas as outras palestras que temos no YouTube, no canal da Nova Acrópole no YouTube, inclusive a coleção inteira do livro dele. Nós estamos concluindo, semana que vem faremos a última. Temos todo o livro dele em DVD, certo? Ele escreve esse livro em 1923, até onde eu saiba, porque quando comecei a fazer essas palestras já tem mais de um ano, hoje já pode ter mudado essa situação, era traduzido em 40 idiomas. Não era 40, digamos assim, edições, porque essas eu nem sei quantas foram. São 40 idiomas, eu não sei quantas edições em cada um. Tá? Então imaginem vocês a abrangência de uma obra como essa. Quanto impacta as pessoas, quanto toca profundamente. A nossa proposta nessas palestras, nós temos feito em todas elas, é abordar todo o texto. Eu não faço cortes no texto.
A gente vai mastigando palavra por palavra do texto original dele. E hoje é particularmente bonito, porque fala sobre o bem e o mal, uma parte linda do livro dele. Eu dizia para vocês que o profeta é um mito, ele está se referindo a algo que acontece dentro do ser humano, a conquista da sabedoria, uma síntese de vida que se faz após um ciclo completo de 12 anos. Basicamente, a história conta de um profeta chamado Al-Mustafa. Era um grande sábio, um homem que conhecia profundamente dos mistérios da vida, e que ele sai da ilha onde ele vivia e vai para uma cidade chamada Orfalese, que ali havia muita ignorância e queria ajudar aquelas pessoas. Só que ele chega vestido com muita simplicidade, ele mesmo um homem muito simples, como todo sábio costuma ser, e as pessoas o tomam como um indigente, como um mendigo. Ele passa 12 anos em Orfalese sem conseguir ensinar nada para ninguém. Quando vem vindo o barco dos pescadores da terra dele, que ele olha do alto de uma montanha e vê, ele diz, vou embora, vou voltar para minha casa. E as pessoas percebem que vão perdê-lo sem ter aprendido nada dele. E aquele detalhe que eu sempre insisto em todas as palestras, que é a teoria do impacto oriental, que diz que a consciência nasce no contraste. Vamos perdê-lo, aí todo mundo percebe o valor que ele tinha. Não é assim? Não é triste isso? Quando mudamos de um lugar, quando perdemos uma pessoa, quando perdemos algo, às vezes quando estamos para perder a vida, vamos perceber o valor da vida. No contraste nasce a consciência. E é exatamente o que acontece aí. Os moradores cercam Al-Mustafa e dizem, você não sai daqui sem ensinar algumas coisas para a gente. E ele se apieda daquelas pessoas tão tardiamente conscientes, né, de que precisavam aprender, e resolve fazer isso. Cada um vai fazendo uma pergunta. E cada pergunta dessa é um capítulo do livro. E existe uma relação muito estreita entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. Basicamente, esse é o contexto. Que aí começa o livro, cada capítulo. Isso faz dele um livro muito interessante e especial, porque você pode abrir ao acaso. Você vai cair lá no amor. São 2 páginas e meia. Dá para você ler sem ter lido nada do livro antes. Só aquilo já vai fazer um sentido fantástico para você. Dá para abrir e ler aleatoriamente qualquer capítulo, porque eles são bem independentes. E é um livro maravilhoso. Então, hoje nós vamos tratar sobre o bem e o mal. É muito interessante, mas também muito enigmática. Esse capítulo de Gibran é bastante enigmático e eu fico imaginando como entendê-lo sem ter filosofia. Porque, na verdade, o que Gibran vai tratar aí, eu sempre gosto de adiantar um pouquinho antes de entrarmos no texto, ele vai tratar do mal como defeito, que tem uma origem latina, defecto, que significa vazio, vácuo. Ele não vai tratar do mal como maldade, como perversidade, mas como ausência de bem. Agora ele vai dizer, essa ausência de bem, ela ainda não é, digamos, pecaminosa, mas pode se tornar. Ela é um vácuo, um vazio onde o bem ainda não dominou em você. E se você não está atento, pode se tornar. Tá? Então ele vai tratar o bem e o mal nessa acepção, da virtude e do vício, das qualidades e dos defeitos. Ou seja, do homem que tem um vácuo onde a virtude ainda não foi conquistada. E se esse vácuo não é ocupado pelo bem, pode ser ocupado pelo mal. Então o que hoje é simplesmente uma pessoa ignorante, amanhã pode ser uma pessoa doente moral. Pode ser um agressor, pode ser uma pessoa com um comportamento totalmente desajustado. Então ele vai tratar bem desse aspecto do mal, não como maldade, como perversidade, embora seja a porta aberta para isso. O mal como defeito, como ausência de bem. Então aqui já começa o texto. Um ancião, o mais ancião daquela cidade, chega para ele e pergunta, fala-nos do bem e do mal. Percebam como isso é interessante, porque um homem já no final da sua vida, querendo entender a questão mais importante da vida, que é o que é o bem e o que é o mal. Platão diz que a coisa mais importante para a gente entender na vida é a ideia do bem. O que é o bem? Porque na verdade toda a tua vida deveria ter servido a isso. Se você não entende nem o que ele é, como pode direcionar a sua vida? Então um ancião coloca para ele o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, esse homem que com idade avançada já tem uma necessidade muito grande de uma sabedoria mais consistente. Ele não quer só saber superficialidades, ele quer saber coisas profundas. A ideia do ancião dentro dessas tradições antigas é essa. O ancião é um homem que ganhou em anos físicos e ganhou também em anos psicológicos, em anos morais. É uma pessoa que tem maturidade de alma e sabe o que é importante saber na vida. Vocês percebem que essa definição do ancião, que vai dar origem em Roma, uma das instituições políticas mais antigas que a gente tem, que é o Senado, que vem de senis, senil, isso não era pejorativo. Senil hoje é pejorativo, né? Você dizer que alguém é senil está dizendo que
Estava numa velhice decrépita. Não era. A ideia era uma pessoa idosa o suficiente para ter conhecimento profundo da vida. Ou seja, se considerava que a vida era como se fosse dois vetores que se entrecruzam. Com o passar do tempo, tem um vetor que é descendente, necessariamente, que é aquele da energia física. Quanto mais você vive, menos energia tem. Isso não tem como discutir. Menos energia temos aos 60 do que tínhamos aos 40 e por aí vai. Agora, existe um outro vetor ascendente, que é o vetor da energia metafísica ou espiritual. Entendem? Um da física e o outro da metafísica. À medida que o homem vai perdendo a energia física, vai conquistando maturidade, capacidade de lidar de maneira profunda com os acontecimentos da vida. E uma vai compensando a outra. Isso faz com que ele chegue diante da morte com lucidez e com algo para ensinar. Então essas civilizações consideravam esse homem uma preciosidade. Quando os bárbaros atacavam Roma, eram os primeiros que eram escondidos, sabe? Eram protegidos para não serem mortos. Era o espírito de Roma que poderia se perder. Era uma preciosidade. Vocês imaginam a sociedade atual? Se alguém se preocuparia em proteger idosos na sociedade sendo atacada? Chega a ser engraçado, né? Mas essa era a ideia. Na tradição original indiana, não se falava, por exemplo, que uma mulher era bonita quando ela era jovem. Ela era atraente. Bela era só uma idosa. Vocês entendem isso? Ou seja, aquela que tem maturidade para transmitir algo, que sabe o que transmitir. Quando foi feito muito, isso é uma experiência recente. Apesar da Índia ter se descaracterizado, já não é mais a Índia antiga, mas alguma coisa das palavras ainda guarda dessa sabedoria antiga. Foi feito um filme maravilhoso, coisa de 20 anos atrás, chamado Mahabharata, e um diretor inglês que fez o filme, Peter Brook, ele morou alguns anos na Índia, para poder pegar o espírito da Índia e poder fazer esse épico, que é um épico maravilhoso. E ele saía entrevistando pessoas que entendiam da história, porque o Mahabharata é para a Índia como uma Bíblia para nós, é um livro sagrado. Então ele saía perguntando e entrevistando pessoas que conheciam muito da história e tinham algo a ensinar para ele, para ajudá-lo a pegar o espírito e fazer o filme. Aí disseram para ele, olha, tem uma pessoa que sabe sobre essa história melhor do que ninguém que nós conheçamos. É uma mulher belíssima. Ele ficou, uma mulher belíssima? Deve ser jovem, né? Como é que ela sabe tanto assim? Aí quando ele chegou para conhecer a tal mulher belíssima, era uma senhora de 80 anos. Diz que de uma dignidade, de um conhecimento que ele saiu de lá achando que ela era belíssima mesmo. E depois ele começou a perceber a linguagem das pessoas. Não se chamava pessoas jovens, não só mulheres, pessoas jovens de belos, se chamava de atraentes. Belos eram os idosos. É interessante isso, aqueles que tinham algo de belo a oferecer. Então isso é um ancião belo. Um ancião que tinha curiosidade por chamar um sábio e dizer, me fala das coisas essenciais da vida, eu quero saber. Eu não quero deixar o mundo sem uma reflexão profunda sobre isso. Percebem que interessante? Essa era a ideia do sentido da vida, que vai se tornando mais profunda e de maior valor à medida que avança. Porque a nossa sociedade parece que a vida vai ficando cada vez pior à medida que avança, porque o único valor são os prazeres físicos. Se não o único, pelo menos o mais elevado. Não é isso? Então parece que a vida vai ficando pior à medida que avança. É o contrário do que seria correto. E ele começa a responder então. Do bem que está em vós, poderei falar, mas não do mal. Pois o que é o mal, senão o próprio bem torturado por sua fome e sua sede? Isso é uma das coisas mais metafísicas que vocês sabem, e se não sabem, dentro desse livro das Cartas de Gibran, ele cita isso muito frequentemente. Ele lia filosofia grega, ele lia filosofia oriental, é um filósofo. Então, uma das coisas mais recorrentes dentro da filosofia grega é, existe o mal? O mal absoluto, mal mesmo, de uma coisa ser 100% mal? Para a filosofia platônica, por exemplo, e várias outras, não. Porque imaginem vocês, se uma coisa é absoluta, por exemplo, o bem, Deus, é o bem absoluto. Se existe um absoluto, não pode haver dois. Se houver dois absolutos, todos os dois são relativos. Não é isso? Se uma coisa é absoluta, não pode ter outra absoluta. Um absoluto não pode, porque senão todos os dois são relativos. Então, se você admite que alguma coisa é absolutamente má, você está negando Deus. Em primeiro lugar, porque, digamos, se essa caneta fosse absolutamente má, seria uma injustiça com ela, porque em lugar nenhum do universo ela serviria para nada, a não ser para prejudicar as pessoas. E, ao mesmo tempo, geraria um paradoxo, porque se ela é absolutamente má, tem dois absolutos no universo. Então, nenhum dos dois é absoluto. Todos os dois se tornam relativos. Entendem isso? Então, o mal absoluto, do ponto de vista da filosofia, não existe. Existe um mau uso das coisas. Então, se eu atiro essa caneta em vocês, ela é má. Se eu uso para passar os slides, ela é boa.
Uma faca na mão de uma cozinheira é boa, na mão de um serial killer é má. É problema da faca? Ou do mau uso que se faz das coisas. Esse é o conceito de justiça platônica. Cada coisa no seu lugar, não existe mal. Tá? Então, ele diz, eu posso falar do bem, mas não do mal. Porque o mal nada mais é do que um vácuo, onde a consciência ainda não trouxe o bem à tona. Mas mal absoluto mesmo, do ponto de vista filosófico, não tem. Tá? Que é o mal, senão essa dor, esse sofrimento que surge nos seres, quando o bem está querendo vir à tona, é como se fossem as dores do parto. O bem querendo vir à tona e você não conseguindo trazê-lo. Ou seja, o sofrimento que está sempre associado ao mal é falta de bem. É o bem querendo aflorar na consciência, uma virtude que está querendo nascer em você. E tudo aquilo que quer nascer tem essas dores do parto, né? Que te faz sofrer e te deixa angustiado. Então, pois o que é o mal senão o bem torturado por sua fome e sua sede? Vamos falar bastante sobre isso adiante. Uma pessoa que estivesse absolutamente inconsciente, e pode acontecer esse caso, embora em geral seja um caso meio patológico, absolutamente inconsciente de que necessita ter virtudes, sem nenhuma falta delas, e feliz com os defeitos que tem, isso é um psicopata. Esse não está sofrendo. Não está sofrendo. O sofrimento vem exatamente de sentirmos falta de algo que não sabemos bem o que é. E é o bem querendo vir à tona em nós, porque isso é o nosso destino. Encarnarmos o bem. Esse é o nosso destino, sermos conscientemente bons. Os seres vieram à natureza, todos eles, para cumprir uma função. Vocês já pararam para pensar nisso? Desde as pedras que resistem, tá? O mundo mineral tem essa função da resistência, da inércia. Ou seja, se um ladrão tenta arrombar a porta da sua casa e não arromba, ela é uma boa porta, né? Resistente. As coisas do mundo material, a virtude deles é a resistência. O diamante é a pedra mais resistente que tem. E por isso é tão valiosa, essa é uma das qualidades dela. As virtudes do plano vegetal são a capacidade de geração de energia, as plantas são todas base da cadeia alimentar. Elas geram energia e alimentam todo o sistema alimentar, né? Toda a cadeia alimentar, ou seja, elas transformam no seu processo metabólico aquilo que elas recebem da luz solar em energia. Os animais vivem em função de dois instintos, que é a sobrevivência e perpetuação da espécie. E o homem? O que ele veio fazer no mundo? Porque todo mundo está fazendo o que veio fazer no mundo. Os minerais estão resistindo, os vegetais estão gerando energia, os animais estão sendo instintivos. O homem veio aportar o que ao mundo? Segundo se diz classicamente, o homem veio ao mundo aportar valores, virtudes e sabedoria. Se ele não faz isso, é um ser que não está fazendo aquilo que se espera dele. Não nasceu como ser humano. Então, quando você vê um ser humano cujo único objetivo de vida é sobreviver confortavelmente e procriar prazerosamente, a consciência dele ainda está no mundo animal. Só o corpo que é humano, a consciência ainda não nasceu no plano humano. E se isso existisse de forma, digamos, absoluta na consciência do homem, em geral essa pessoa não suporta lucidamente isso, em geral enlouquece, é um psicopata. Esse é totalmente brutal e está bem, não tem problema de consciência. Vocês já devem ter visto isso em manchetes policiais, né? Matou a mulher e foi para o cinema. Isso não é uma pessoa normal, é um psicopata. E, em geral, todo vício provoca um estado de dor, de sofrimento, porque é a dor de não sermos aquilo que a natureza espera que sejamos. É a dor de não termos correspondido àquilo que se espera de nós. A nossa própria alma espera isso de nós. Então, daí vem o sofrimento. E aí vem esse vácuo que tem que ser preenchido. Né? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros. E quando sente sede, sacia-se até em águas estagnadas. Ou seja, eu sinto necessidade de algo, eu sinto angústia, mas eu não sei o que é. Eu vou tentar saciar essa angústia com o que eu tenho, entendem? Vocês já devem ter visto, é muito comum casos, aliás, eu estou desenvolvendo a minha teoria com isso, que grande parte daquilo que a gente hoje chama de depressão é angústia existencial. De pessoas que estão sentindo falta de algo e não sabem o que é, e a sociedade diz para elas que são coisas, que elas compram coisas e continuam angustiadas. Já pensaram nisso antes? Que a maior parte das pessoas, eu trabalho, tenho uma comunidade de pessoas que trabalham comigo, que 20% dessa comunidade ativa é depressiva. É um índice muito alto. A depressão hoje é uma doença que atinge proporções enormes. Será que a depressão não é infelicidade? Angústia existencial por você não saber o que você veio fazer na vida? Não encontrar um sentido de vida mais profundo? Isso é
sente falta, e a sociedade diz, é falta de coisas, é falta de dinheiro, é falta de um emprego melhor, e você consome essas coisas e continua angustiado. Percebe? Você tenta saciar a tua angústia com aquilo que tem à mão. Se eu estou com sede e só tem uma poça d'água no chão, vai ela mesmo, o que eu vou fazer? Então eu tento saciar a minha sede comprando mais carro, comprando mais roupa, comprando mais não sei o quê, e continuo com essa mesma sede. Inclusive isso é manipulado. Platão, no Mito da Caverna, ele fala alguma coisa muito interessante sobre isso, que são os homens da caverna manipulando a angústia existencial dos homens. Então eu consumo o que eu tenho, a água que tenho, o alimento que tenho, e isso não me sacia, porque não é disso que eu estou sentindo falta. Mas isso, inclusive, pode ser uma das causas que a gente tem para o consumismo. A pessoa consome e nunca está saciada, porque não era disso que ela precisava. Mas ela só vê isso. E a angústia não cessa. E isso muitas vezes pode ser manipulado. Então, você se alimenta até em antros escuros e sacia-se até em águas estagnadas. Mas nem esse alimento, nem essa bebida matam a tua fome e a tua sede. Porque não é disso. Você sente fome e sede de corpo e alimenta o corpo. Mas a tua alma, ainda que você não acredite nela, ela existe, porque a verdade não depende da opinião dos seres humanos, e também tem fome e também tem sede. Enquanto você não percebê-la e não souber do que ela se alimenta, não passa a tua angústia existencial. Aí você vê, às vezes, pessoas 20, 30 anos, dependentes de um monte de terapias para viverem com a sua depressão. Mas passar não passa. Curar não cura. Não é triste, patético isso? Mas o que será realmente que passaria essa angústia dessas pessoas? É a angústia de quê? É fome e sede de quê? Provavelmente ela não encontrou o alimento ainda. Não sabe o que dentro dela está pedindo, nem o que está sendo pedido. E por isso a fome e a sede não passam nunca. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Imagina o seguinte, uma pessoa, quando ela tem identidade, é como se ela assumisse a sua vida como se fosse um veículo. Ela vai lá no volante e assume a direção do carro, e vai na direção que ela quer, na velocidade que ela quer. Pô, eu me identifiquei e dominei o meu veículo. Agora, eu não me identifiquei, não sei quem eu sou, nem o que vim fazer no mundo. Sou uma pessoa meio perdida, caí aqui de paraquedas. Eu estou sentada no banco de trás. Tá bom, agora o carro está parado. Não tem ninguém sentado no banco da frente. Nesse momento, não estou sendo mal, eu só estou sendo inerte. Mas olha, se você deixar esse banco da frente desocupado por muito tempo, daqui a pouco pode vir alguém e tomar o volante da tua vida. E te dirigir numa direção que não é a que você quer. E numa velocidade que não é a que você quer. E pode fazer vítimas usando o teu veículo. Ou seja, vocês devem ter tido alguma pessoa na família de vocês. Eu sempre falo da minha avó que era a rainha dos ditados populares. Aquelas pessoas mais antigas eram um verdadeiro dicionário de ditados populares, né? Tinha uns que eram muito interessantes, engraçados, e alguns bem comuns. Ela costumava dizer que mente vazia é oficina do diabo. Era bem conhecida, né? Aqui não é só a mente, é a vida vazia, que acaba sendo um joguete na mão de interesses coletivos, de massificação, de interesses de mídia. Se você não toma as rédeas da tua vida, mais cedo ou mais tarde alguém vai tomar. Nesse momento, bom, não estou fazendo nada, tá? Né? É uma coisa inocente ainda, não estou fazendo mal, mas esse é um lugar que está sujeito a ser ocupado por alguém. E você começar a somar para alguma coisa que você não sabe nem o que é, nem a quem serve. Porque a tua vida vai tomar alguma direção. Ou você ou alguém vai dirigir por você. E isso é o fenômeno de massificação. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões, é apenas uma casa dividida. E o navio sem leme pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não afundar. Percebe? Eu não tomo posse da minha vida, eu sou um barco à deriva. Bom, pode ser que ele fique na deriva há muito tempo, não pode ser engolido por uma onda, não pode ser estraçalhado numa pedra? Pode. Pode se destruir ou então trombar com alguém que esteja nadando, machucar uma pessoa. Pode ser que navegando aí à deriva ele não cause nenhum mal, e pode causar. Tá? Uma casa que está abandonada, isso é bastante evidente, né? Hoje ninguém deixa a casa abandonada, porque sabe que daqui a pouco vai ser invadida e vai ter gente lá dentro. Ou seja, a natureza não deixa vácuos. Se você não ocupa a sua vida com uma finalidade e uma direção, cuidado. Por enquanto é só uma casa vazia, só um ser humano vazio. Daqui a pouco um ser humano cheio de coisas que a gente não sabe nem o que é. Porque a natureza não deixa vácuos. Tome posse da sua vida. Bom, ainda não é o mal, mas cuidado. É a possibilidade dele. Um homem vazio ainda não é um homem perverso.
mas pode ser um homem sujeito a ser manipulado na direção da perversidade. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro. Pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Tá bom, eu estou lidando com a minha sobrevivência, estou buscando recursos para viver, tá bom. Mas uma planta completa tem raízes, tem galhos e dá frutos. Se eu só tenho raízes, eu tenho uma meia planta. Se eu só tenho raízes que se preocupam de ficar sugando nutrientes da terra e recebendo energia, eu tenho meia planta. Você não diria que uma raiz debaixo da terra é uma planta. Você não diria que um homem que só quer receber recursos, dinheiro, atenção, status, é um homem completo. É meio homem. Nem que uma vida que só busca isso é uma vida inteira, é meia vida. Entendem? É meia planta, meio homem, meia vida, meio. Só a fase da sobrevivência foi desenvolvida. A fase de gerar frutos, presentear o mundo, dizer que veio, nem começou a ser desenvolvida. Isso ainda não é humano. É uma possibilidade de ser humano. Bom, é mal, é um começo. Mas vai dar frutos ou não vai? Porque senão vai morrer sem ser uma planta. Vocês devem conhecer aquela frase que ficou famosa naquele filme Coração Valente, onde o Wallace, que era aquele herói, ele dizia: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Conhecem esse filme? Muito bonito, vale a pena assistir. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Quem só tem a fase raiz, ou seja, passa a vida inteira só querendo acumular recursos, só foi raiz, não foi uma planta completa, não foi um homem completo. Certamente, a fruta não pode dizer a raiz: sê como eu, madura e plena e sempre generosa de tua abundância. Pois para a fruta, dar é uma necessidade, assim como para a raiz, receber é uma necessidade. Então, aquele que está vivendo a fase de receber, que é a fase de raiz, bom, esse é o momento dele, mas não é natural que ele tenha a ambição de um dia lançar ramos e dar frutos? Entendam isso. É fundamental que todo ser tenha essa necessidade, até as plantas têm, de dar frutos ao mundo, de não simplesmente sugar do mundo, de não sair do mundo simplesmente tendo tirado coisas dele sem dar nada. É a generosidade que dá sentido de vida até às plantas, por que não aos homens? A gente hoje tem o hábito de achar que as pessoas que têm muitas coisas são importantes, não é isso? Vocês conhecem algum homem na história, considerando aí os últimos milênios, que tenha sido muito importante porque tinha coisas? Quem é que era rico na época de Platão? Alguém sabe dizer? De Sócrates, de Confúcio, quem era rico? E por que Platão, Sócrates e Confúcio ficaram famosos e cruzaram 2000 anos com seu nome, 2600 no caso de Confúcio? Sabe por quê? Porque deram muitas coisas. Os homens são grandes pelo quanto eles dão, os homens são do tamanho da sua generosidade. Não são grandes pelo que acumulam. Porque se um homem precisa ter coisas para ser grande, a grandeza é das coisas, não dele. Os homens que se imortalizaram na história foi porque deram muitas coisas, não é porque tinham muitas coisas. A generosidade é que faz a grandeza de um ser humano. O homem é do tamanho da sua generosidade. Há várias passagens na filosofia que falam disso. Dizem que sempre que você entrega num determinado plano, a natureza vai pedir um pouco mais no próximo. Você entrega, ela vai pedir um pouco mais no próximo. Aí você diz, isso não. Tá bom, ela vai respeitar. Mas esse é o teu tamanho. O homem é do tamanho da sua generosidade. Sempre. Vós sois bons quando falais plenamente acordados. Porém, não sois maus quando adormeceis, enquanto vossa língua balbucia coisas sem propósito. Mesmo um discurso gaguejante pode fortalecer uma língua débil. Então todo mundo acha uma gracinha quando o bebê começa com aquelas coisas, se baba tudo, oh, que fofo. Coloca no Facebook, meu filhinho, meu netinho, né? Lindo. Mas ninguém acharia engraçadinho um homem de 20, de 40, de 60 anos falando desse jeito. Como primeiras palavras, tá bom. Mas depois você desenvolver mais perícia e falar bem, isso é o que se espera de um ser humano. O primeiro par de sapatos que você teve era uma coisinha desse tamanho, era bonitinho demais, né? Porque era o que cabia no nosso pé naquele momento. Mas ninguém espera que uma pessoa com 20, 30 anos esteja tentando enfiar o pé dentro daquilo. Ele não é mau, é bom para quem está começando. Mas é natural que a gente avance ao longo da nossa vida. Se você considera o conteúdo das conversas em termos de profundidade de um ser humano hoje aos 20, aos 40, aos 60, não necessariamente ele deixa de balbuciar.
Ouçam as pessoas à volta de vocês e vejam de que falam. Às vezes muda a roda de amigos, muda o foco do lazer, dos interesses, mas a profundidade da conversa não muda nada. Do ponto de vista de falar de coisas essenciais e importantes, continua balbucio. Ou seja, os balbucios são admissíveis aos 2 meses, mas aos 2 anos, se a criança só balbuciar, a mãe já vai levar no fonoaudiólogo. Já não é normal, não é isso? Vejam o teor do que a gente fala. Qual é a profundidade das nossas palavras? Do que falamos? Falávamos um dia desse sobre a conversação e ele falava sobre isso. Do que falamos? Tá? Então, num determinado momento, coisas são admissíveis. O que não é admissível é que a gente não cresça e esteja sempre presa a essas coisas. Os primeiros 10 quilômetros, se eu resolvo ir para Goiânia, não são maus, são bons. Eu vou parar no posto de gasolina, é necessário para a minha viagem. Mas daqui a 1 hora eu já não devo estar mais lá. Devo ter me deslocado um pouco e não perder de vista onde eu quero chegar. Tá? O que é admissível em 10 minutos de viagem, em 1 hora já não é mais. Eu era para ter me deslocado mais. E do ponto de vista de ter o que dizer, do ponto de vista de ser algo mais profundo como ser humano, a nossa vida tem se deslocado? Ou continua naquele mesmo vácuo inicial? Significa que estamos parados nos 10 primeiros quilômetros, ou querendo usar o sapatinho dos 2 anos de idade. Vós sois bons quando andais rumo ao vosso objetivo firmemente e com passos intrépidos. Porém, não sois maus quando ides mancando. Mesmo aqueles que mancam não andam para trás. Ou seja, a pessoa está se deslocando numa velocidade pequena, está mancando. Bom, se está indo sem pressa, sem pausa, está crescendo, é digna de respeito, é aceitável. É muito melhor do que aquele que está parado ou está andando para trás, porque como ele diz aqui, é possível. Pode parecer impressionante, né? Mas uma pessoa que ao longo da sua vida não cresceu nada como ser humano, simplesmente sugou recursos da terra, a soma da sua vida já foi negativa, né? Porque ele não acrescentou nada e recebeu muito. A vida investiu muito nele. Para mantê-lo vivo 60, 70 anos, a vida investiu muito nele e ele não deu nada. E aqueles que foram fatores de subtração na vida dos outros? Fizeram com que a consciência das pessoas baixasse, fizeram com que as pessoas sofressem, fizeram com que as pessoas ficassem mais materialistas. Todo mundo que cruzou com ele saiu pior do que estava antes. Esses não só não somaram, como subtraíram. Ou seja, esses estão andando para trás. Um homem que está avançando, crescendo, ainda que seja lentamente, tá bom, respeite. Confúcio falava sobre isso. Se você perdeu uma perna, não despreze aquele que chora pela dor de um unheiro. Ou seja, não considere que uma pessoa que vai devagar é negativo. Está andando, está bem. Agora, tem um detalhe importante que ele vai colocar. Ó. Mas vós, que sois fortes e velozes, guardai-vos de mancar por complacência na presença dos mancos. Isso é bem interessante, né? Se você tem um ritmo, você tem um sentido de vida, você quer fazer diferença como ser humano, quer crescer, coitadinho, está ficando todo mundo para trás. Isso não é justo nem com você, nem com os outros, que precisam de referências. Se você anda, você prova que é possível andar. Se você tem velocidade, você prova que é possível um ser humano fazer isso. Existe um autor que eu gosto muito, contemporâneo, um romancista atual, que é Steven Pressfield. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Guerra da Arte. E ele diz que existe um acordo tácito na humanidade em prol da mediocridade. Todos nós mergulhamos na lama e ficamos quietinhos juntos. Se você reage sozinho, todo mundo reage e te trata como um traidor. O fato de você reagir significa que era possível para todo mundo. E isso é um desconforto para todo mundo. Se todos ficam lá juntos, não dava. Era o melhor que dava para fazer. Se você reage, você incomoda. E às vezes, por demagogia, às vezes por uma falta de compaixão, achamos que ajudamos os outros quando ficamos na lama junto com eles. Não. Você ajuda os outros quando você sai, quando você anda, quando você caminha, porque prova que isso é possível, isso vai incomodar a consciência de todo mundo e um dia eles vão se cobrar. E um dia vão caminhar. Tá? Graças ao teu exemplo, um dia vão caminhar. Platão ele fala-se explicitamente. A melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer como ser humano. Porque só assim dá um exemplo de vida para eles e porque só assim pode fazer alguma coisa por eles. Pode chegar para eles e dizer, eu te amo para toda a vida. Com a superficialidade que nós temos na sociedade, alguém sustenta um sentimento, às vezes não sustenta por 1 ano. Dirá por 60, 70. Cresça para ter sentimentos sólidos, profundos, uma compreensão profunda de como ajudar o outro, porque aí você tem alguma coisa para oferecer. Vocês percebem, vocês entendem isso? Muitas vezes, eu sou voluntária já há muitos anos, uma pessoa tem um problema de convivência, um problema familiar, eu digo, vem fazer filosofia. Eu não posso, porque eu tenho que ficar todas as noites com a minha família. É 1 noite por semana, um dia.
Ela acha que se ela aprender filosofia, crescer e souber lidar melhor consigo mesma e com os demais, ela não vai ajudar as pessoas. Ajuda se estiver todas as noites dentro de casa assistindo televisão ao lado dela. O que vocês acham? A melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer como ser humano, porque você tem algo para oferecer. Você não está de mãos vazias. Não é simplesmente companhia física. Você tem algo mais para dar. Tá? Então, não, por demagogia, por falsa compaixão, não capengue para poder ir mais devagar e ficar junto com os que estão atrás. Você não ajuda ninguém assim. Crescer é a melhor coisa que podemos fazer pelos seres humanos. Pressfield, que é muito engraçado em certas passagens, ele diz: o maior pecado do sapo é pular na borda do balde. Todos os demais sapos ficam revoltados com ele. Mas você deve fazer. Você deve fazer. É um ato de amor, embora a nossa demagogia atual não considere assim. Vós sois bons de inumeráveis maneiras, e não sois maus quando não sois bons. Estás apenas ociosos e indolentes. Pena que as gazelas não possam ensinar a velocidade das tartarugas. Vejam que interessante que ele coloca. As gazelas podem pular lá na frente, mas as tartarugas nasceram tartarugas e morrerão tartarugas. E o exemplo das gazelas não pode fazer com que elas se transformem em gazelas. Agora, um ser humano ocioso e um ser humano que está verdadeiramente preocupado com o seu sentido de vida e tentando crescer, não são uma gazela e uma tartaruga. Todos os dois são seres humanos. E, portanto, essa transformação é possível. O ser humano tem esse poder da transmutação, de se tornar aquilo que ele queira ser. Porque são humanos os dois. Tá? Então, o exemplo da gazela poderia fazer da tartaruga um ser mais ágil, se ambas estivessem dentro de uma mesma escala evolutiva. O ser humano está. Existe um livro que se chama o Caibalion. Já estou eu recomendando mais livro para vocês, né? Mas olha, eu não posso me poupar, não me seguro, porque tem uns que são muito bons. Esse Caibalion fala de algumas máximas egípcias, de Hermes Trismegisto, e uma delas é essa, o princípio da vibração. Semelhante e dissemelhante são idênticos em natureza, só diferentes em grau. Então ele diz, por exemplo, que eu não posso transformar o quente em macio, mas posso transformar o quente em frio, porque os dois são a mesma coisa, só de graduações diferentes. Eu não posso transformar o amor em preguiça, são duas coisas totalmente diferentes, mas posso transformar o amor em ódio, porque são da mesma natureza, só de gradientes diferentes. Tá? Então, humanos, ociosos e responsáveis com a sua vida, ociosos e ativos, isso dá para puxar para frente. Um pelo exemplo do outro, você pode inverter polaridades. Isso é possível, aumentar a vibração dentro de uma mesma escala é possível. A gazela e a tartaruga não são da mesma escala, mas um humano passivo e um humano comprometido com a vida são. Um pode acelerar na direção do outro pelo exemplo do outro. Dá para fazer, entendem? Agora, o que ele está dizendo, a gazela não pode pular por você, nem pode correr por você. O máximo que alguém pode fazer para você é ir na frente e dar exemplo. Mas não pode caminhar por você. Ninguém evolui de patins sendo arrastado por alguém. A evolução se dá através do próprio esforço. Mas o exemplo ajuda bastante, porque prova que isso é possível. Na vossa ânsia pelo vosso eu gigante está a vossa bondade. Prestem bastante atenção nisso, porque é uma das definições de bondade mais belas que eu já conheci na minha vida. E olha que eu sou professora de filosofia, já vi definição de bondade de tudo quanto é jeito. Na vossa ânsia pelo vosso eu gigante está a vossa bondade. E essa ânsia está em todos vós. Imagina que você está muito ansioso. Vai procurar um terapeuta, ele vai dizer, a menos que seja um terapeuta filósofo, né, que tem algo de filosofia, vai dizer, que mal, temos que tratar isso. Ele diz, essa angústia por ser melhor é a melhor coisa que você tem, porque senão não crescia. Já ouviram falar daquela história a necessidade é que faz o sapo pular? Existe um conto oriental, inclusive, que diz que tinha um monte de lagartinhas e uma delas sofrendo, chorando, porque a Índia é quente. Clima de monções, um clima quente. E ela arrastava a barriga pelo chão e aquilo queimava a barriga dela. E Indra se condoeu com aquilo. Indra, que é o rei dos deuses, né? Vai lá e coloca uma couraça na barriga da lagartinha. Ela fica muito feliz, muito agradecida, não sente mais dor. Fica muito feliz por aquele favor que Indra tinha feito para ela. Passou um tempo e Indra resolveu voltar lá para ver como é que estava a lagarta protegida dele, né? Que ele tinha feito aquilo, ela não tinha sentido mais dor, tinha ficado tão bem. Quando ele voltou lá, ela estava rastejando pelo chão, muito alegre da vida. Todas as amigas dela tinham virado borboleta. Menos ela. Entende que a dor nem sempre é má? Essa ânsia de sermos maiores do que somos, se tira isso, ficamos todos estagnados. Tá? Essa dor, essa angústia, a necessidade de fazer algo pela humanidade, de crescer, de ser fator de soma na vida das pessoas, isso é a melhor coisa que a gente tem. Isso é a bondade em nós gritando por vir à tona.
Aí tem uma historinha oriental que eu gosto demais, que sempre conto, alguns de vocês talvez conheçam, que diz que havia um grande mestre. As histórias orientais, sobretudo o Zen, em geral é mestre e discípulo, todas elas partem desse mesmo início. Havia um grande mestre que era muito sábio, e havia um jovem naquela região que sonhava em ser discípulo desse mestre. Ele sabia que ele ia se apresentar e dizer: mestre, quero ser seu discípulo. O mestre ia perguntar por quê. Dependendo da resposta que ele desse a essa pergunta, ele ia ser aceito ou não. Aí ele ensaia, claro, né? Não, tal coisa, não, essa resposta não é boa. Tal, mais ou menos. Tal, um dia ele acha, essa é legal. Essa se eu der, vou convencer, você aceita. Aí ele ensaia no espelho, caras e bocas, vai lá. Aí o mestre está meditando, como a maior parte do tempo estava. Ele chega, mestre. Aí o mestre, sim, jovem. Pois não, que posso atendê-lo? É o seguinte, sabe o que é? Como é que eu posso dizer? É que eu gostaria de ser seu discípulo. Aí o mestre, meu discípulo? Seu discípulo. Mas por que você quer ser meu discípulo? Sabia que ele ia perguntar isso. Falei para vocês que ele ia perguntar? Batata. Aí ele, deixa comigo, agora é o meu show, né? Já estava ensaiado, ele pega, se ajeita. É o seguinte, mestre, eu quero ser seu discípulo porque eu sinto uma necessidade desesperadora de Deus. E o mestre para, pensa, levanta, começa a caminhar, pede para o jovem vir junto com ele. Deve ter dado certo. Então, olha, eu acho que eu abafei. Aí o mestre vai andando até a beira de um riachozinho, ajoelha lá na beira desse riacho, chama o jovem, pede para ajoelhar do lado dele. Opa, isso deve ser algum rito de aceitação, né? Me dei bem. Aí, de repente, quando ele menos espera, o mestre pega a cabeça dele, puf, enfia dentro do rio. E segura. E ele fica, começa a se debater e o mestre segura. E ele se debatendo até que uma hora o mestre solta. Ele, que isso, mestre? O senhor está louco? O senhor quase me matou. O mestre, espera só um pouquinho. Me diz uma coisa, quando você estava lá embaixo, você tinha necessidade desesperadora de quê? De respirar, é claro. Pois é, quando você tiver necessidade desesperadora de Deus, que nem tinha de respirar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Vocês entendem o que é uma historinha como essa? Você sabe o que é isso? É você abrir os olhos de manhã e dizer, sentido de vida ou eu não levanto dessa cama. Mais uma vez, por nada. Pelo quê? O que eu vou acrescentar ao mundo e a mim mesma nessa minha jornada de hoje? Um motivo para levantar da cama para amanhã. Uma sede desesperadora de Deus, de unidade, de sentido, de direção. Senão não tenho mais por que dar o próximo passo. Essa necessidade, essa sede é que faz todos os seres crescerem. Não tenho sede nem fome de nada, estagnado. E se nós achamos que essa fome e essa sede está nos incomodando e vamos atrás de paliativos, estamos pagando para matarem em nós a voz mais sagrada e preciosa que temos. Nem sempre a dor é negativa. Assim como no nosso corpo a dor nos avisa que algo vai mal ou que algo falta, assim também na nossa alma. Essa dor, essa necessidade, essa fome e sede desesperadora de Deus é que nos vai fazer crescer. E vai nos fazer servir. Então, na vossa ânsia, pelo vosso eu gigante, está vossa bondade. Você tem ânsia de servir mais e de ser um ser humano melhor? Isso é a tua bondade, gritando dentro de você, dizendo, deixa eu me manifestar, deixa eu dar o meu recado, deixa eu fazer o que eu vim fazer no mundo. E isso é o que você tem de mais precioso. Entendem isso? Essa é a voz mais preciosa que você já ouviu na sua vida. Mas em alguns, essa ânsia é uma torrente que se precipita impetuosamente para o mar, carregando os segredos das colinas e as canções da floresta. Em outros, é uma corrente preguiçosa que se perde em meandros e serpenteia, arrastando-se antes de atingir a costa. Ou seja, em alguns é uma correnteza, em outros é um fio. Mas ainda que seja um fio, é a melhor coisa que temos na vida. É o que nos renova. Agora, se quisermos dar exemplo, seria bom que tivéssemos uma corrente mais volumosa e mais rápida para dar exemplo àqueles que vêm atrás. Ou seja, crescemos muito para dar uma possibilidade daqueles que olham para nós se sentirem estimulados a crescerem. Mas se vocês olham para aqueles grandes homens da história, vocês percebem que eles eram uma correnteza arrastando tudo em direção ao mar? Gibran é assim, é como uma correnteza. Os personagens históricos, você diz, que pessoa fantástica, é uma Madre Teresa, é um Nelson Mandela, eles não eram correntezas arrastando tudo e todos para o mar? Eram grandes. Bom, que sejamos pequenos, mas que não deixemos de fluir. E se queremos, por misericórdia, ser úteis não só a nós, mas à humanidade, que ganhemos um pouquinho mais de velocidade e de volume, para, através do nosso exemplo, também arrastarmos muitos outros.
E outros, através de nós, também virem a procurar o mar. Saírem da ociosidade de um lago e também virarem rios procurando o mar. Porque isso é o que de mais belo pode acontecer na vida de um ser humano. Encontrar o seu destino, a gota d'água procurando o oceano. O homem na busca de Deus. Mas aquele que muito deseja, se guarde de dizer aquele que pouco deseja, porque és lento e atrasado. Pois o verdadeiramente bom não pergunta ao desnudo, onde está tua roupa, nem ao desabrigado, o que aconteceu com tua casa. O verdadeiramente bom, quando vê que alguém ainda não é bom o suficiente, ele faz o dobro, para dar mais exemplo, para estimular mais o que está atrás. Ele não cobra do outro, ele cobra mais de si mesmo. Já que existem tantos que não estão caminhando, eu vou caminhar mais, para provar o quanto o ser humano é capaz. Já existem tantos que não têm casa, você é capaz de construir mais, para mostrar que o ser humano pode usar os seus braços e pode construir. Tá? Ou seja, eu redobrar o meu exemplo ao invés de cobrar dos demais. Compreender a pequenez do outro, respeitar as limitações do outro e dar cada vez mais de si próprio como um exemplo de quão grande o ser humano pode chegar a ser. E como dizia Platão, um dos elementos mais importantes para o ser humano são heróis, pequenininhos que sejam, porque relembram a ele o quão grande um ser humano pode chegar a ser. Porque se o ser humano olha só a manchete do Correio Brasiliense de hoje, ele chega à conclusão, não tem jeito, estamos todos no buraco. O ser humano não tem solução. Às vezes eu acho, não estou querendo criticar nenhum veículo de informação, gente, não me entendam mal, mas eu acho que a imprensa, a maneira como ela trabalha, e esse foco excessivo no negativo, ajuda a fazer com que o ser humano perca a fé em si mesmo. E é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque você acreditando que você pode ser grande, já é difícil chegar lá. Sem acreditar, impossível. Platão dizia que nós temos que relembrar o quão grande podemos chegar a ser. E que esses pequenos heróis e heroínas da nossa vida desempenham esse papel, relembram o quão grande podemos chegar a ser. Em uma sociedade que não tem essas referências, fica sem fé em si próprio. Então nós temos essa morbidez, esse foco mórbido só de falar dos defeitos humanos. Não há uma virtude humana para colocar na manchete do dia. Não tem ninguém fazendo nada de bom dentro de 7 bilhões de seres humanos que possa alimentar a nossa esperança. Vocês percebem que o universo é dual, menos a manchete dos jornais. Ela não é dual, ela é sempre mórbida. Sempre mórbida. Cadê a bondade humana? Cadê as grandes coisas que o ser humano faz? Isso é ruim psicologicamente para o homem. Gera uma perda de esperança, uma perda de fé. Então é fundamental que nós relembremos quão grandes podemos chegar a ser. E que façamos que nem a criancinha. Sabe a criança quando chega para você e mostra o desenho que ela fez? Que lindo, meu filho. Que coisa bonita. Quando o ser humano diz, olha, hoje eu ajudei alguém. Você não faz nada, eu faço o dia inteiro isso. Você faz uma besteira dessa e vem me dizer, não, que lindo que você fez. Uma coisinha de nada, abrir a porta para alguém. Nossa, você está ficando generoso. Cumprimentei as pessoas hoje, não cumprimentava nunca. Que beleza. Não diga, você vem dizer isso para mim, eu sou voluntária há 27 anos, você me vem dizer que você abriu a porta do elevador? Não, você abriu a porta do elevador, parabéns. Quando eu estive no Egito, uma das coisas que mais me marcaram, achei muito interessante, o grandioso Egito, é quando você vai aos templos egípcios, gente, as escadas, pelo menos na maior parte dos que eu fui, os degraus são desse tamanhinho assim. Você não sente que está subindo o degrau, como se você estivesse andando plano, como eles são inteligentes do ponto de vista psicológico. Você está indo em direção ao sagrado, mas degraus tão pequenos, que você praticamente não percebe o esforço que está fazendo. Então, se você quer ajudar alguém, ele está nesse patamar, valorize o que ele faz para vir para esse. Não menospreze o que as pessoas têm de bom. Como você não menospreza o primeiro desenho de uma criança. Ainda que você seja um desenhista como Leonardo da Vinci, não menosprezaria o desenho de uma criança de 2 anos de idade. Não é isso? Diria que bonito. Você começou a aprender a usar as cores, que lindo. Uhum. Valorize aquilo que os seres humanos têm de bom, traga isso à tona, fale sobre isso, inclusive porque o foco das nossas conversações é sempre defeito alheio. Valorize aquilo que cada ser humano tem de bom. Significa ajudar todos a encontrar o seu caminho em direção ao mar. Porque se estamos nos movimentando, ainda que seja um pouquinho, isso já é um ser humano. Inerte não é um rio, é um lago. E a água inerte por muito tempo tende a apodrecer. E daí vem a maldade. Ok? Bom, basicamente é isso, esse é o último slide. Como falei para vocês, de início comentávamos isso, os capítulos de Gibran são todos muito pequenininhos, mas vejam a densidade que tem isso. Você não pode perder 2 ou 3 palavras, que você perde um monte de coisas importantes. São muito lindos. Guardem bem essa ideia da ânsia
de completude, de crescimento, como um sintoma de bondade. Essa sede que tem dentro de você. Essa sede que é como, da mesma maneira que no plano físico, quando você solta as coisas, elas caem. Se você solta a tua alma, ela cai para cima. Ela tem uma gravidade inversa, ela vai em direção ao celeste, ao nobre. Percebe? Ela tem uma entropia virada. A gravidade celeste é para cima. Você desprende dela de egoísmo, de vaidade, de orgulhos bestas, ela tende a ir para cima, ela não vai para baixo. Tem uma atração magnética pelas coisas que são boas. Isso é próprio de almas humanas. Basta você cortar o lastro que está prendendo ela aqui embaixo. Se alguém cortou um pequeno fiapinho da sua corda, tá bom, está um pouco mais livre do que estava antes. E estimule as pessoas nesse sentido. É isso. E aí eu abro para perguntas, para alguma dúvida que vocês possam ter.